Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Boa noite, Diogo. Tudo bem? Bem-vindo. Cláudio, tudo bom? Vem cá, o que é mais constrangedor? Meia dúzia de gato pingado na Avenida Paulista ontem ou o arrego do Bolsonaro com o STF? Bem, mais constrangedor, sem dúvida nenhuma, é o arrego. Não há nada mais humilhante para ele, sobretudo, do que isso. O outro episódio do fracasso dessas manifestações pelo impeachment, aí o próprio Bolsonaro disse que está com dó da gente, né? Eu também tô com dó de mim, tô com dó de você, tô com dó de todos os brasileiros. É muito, muito ruim que não se tenha organizado, não se tenha conseguido organizar uma manifestação forte para pedir a degola desse monstro, mas as coisas já estavam meio na cara, né, que iam acontecer dessa maneira. Aliás, no teu próprio programa, existia uma confusão aí que não foi sanada entre os propósitos dessa manifestação, se era da terceira via, se era nem Lula nem Bolsonaro, se era só pelo impeachment. E como eu disse hoje, é insanável essa divisão, porque você faz uma manifestação pelo impeachment. Para que ela seja suficientemente grande, você tem que contar com a esquerda, com Lula. Só que o Lula não tem o menor interesse no impeachment. Então, como é que se faz? Não há como sair desse buraco, justamente porque o impeachment vai contra o interesse direto do Lula, que já está se vendo na poltrona, no Palácio do Planalto. Ele quer derrotar o Jair Bolsonaro, ele quer derrotar o Bolsonaro por vários motivos, porque é mais fácil derrotá-lo e porque ele quer essa aura de salvador da pátria, inclusive fora do Brasil. Vai pegar muito bem para a claque dele, para a turma internacional dele. O Lula conseguiu derrotar. E ninguém mais vai se lembrar de OAS, já que todos os processos estão sendo enterrados também enquanto isso, o que também convém a ele, esperar um tempinho, mais um ano, resolve todo esse pepino e depois volta a armar os esquemas de sempre. Mas essas contradições não tem uma solução possível se você não tem uma terceira via de verdade. Se ela é só uma ficção, se ela é só uma construção das pesquisas de opinião, que são obrigadas a perguntar: você apoia Lula, Bolsonaro ou nem Lula nem Bolsonaro? Isso não existe, quer dizer, não existe o cacareco que representa essa massa do eleitorado e que depois vai às ruas. Não existe. Ainda é um ponto de interrogação, né? Essa terceira via é um ponto de interrogação. Eu estava conversando, isso que você está falando me lembrou a conversa que eu tive aqui com o Baleia Rossi, né? O Baleia Rossi tem um grupo de WhatsApp em que ele conversa com demais presidentes de partidos, aí desses partidos, desse centro democrático, que eles chamam, e é nesse grupo que eles conversam sobre articulações aí para a construção de uma candidatura. Quando a gente estava falando aqui, eu questionei o Baleia justamente em relação a essa construção. Eu falei: ô Baleia, vocês estão discutindo uma terceira via no topo, né, no topo ali dos partidos, dessa cadeia alimentar da política e tal. Mas não é o caso, assim, esse candidato não deveria vir de baixo de uma construção popular, de uma construção social. Por isso, eu até ontem escrevi, né, o Moro tem que se decidir, porque eu, na minha opinião, eu acho que ele, como persona política, eu acho que é o único que tem capacidade de, neste momento, em tão pouco tempo, né, que a gente só tem um ano de campanha aí, até a eleição, você é o único cara que só tem um ano, que, assim, que em pouco tempo pode, né, tem esse potencial, pelo menos, de carregar os eleitores com ele, porque o nome do Moro também foi construído durante anos, né? Não é simples, você tira da gaveta um candidato e coloca. O próprio Bolsonaro, ele veio
veio construindo essa imagem dele nas redes sociais e criando esse engajamento, essa militância, ainda que tenha sido uma coisa artificial num primeiro momento, né? Mas ele levou anos construindo isso, né? Assim, o Lula também tem, desde a base da origem do PT, a sua militância não engajada, que também, né, que está ali retratada no eleitor fiel. Claro, e a eleição do Bolsonaro é irrepetível, ele próprio sabe disso, tanto que ele está usando a máquina do Estado de uma maneira totalmente descarada, desavergonhada, torrando dinheiro, torrando financiamento clandestino, porque quando você tem esses ruralistas que contratam comboios, pagam a massa de manobra bolsonarista para participar de um ato, de um comício antecipado de campanha ilegal, você usa a TV estatal, usa toda a máquina, toda a estrutura estatal para se eleger. O Bolsonaro sabe que não existe mais essa chance de criar uma candidatura que vem do nada, leva uma facada, que muda totalmente a maneira como ele era visto até então, e resulta na eleição dele, né? O Alberto Fraga, amigão dele, disse: Bolsonaro achava que 10% ele estava feliz, é o que ele imaginava ter, 10% dos votos, é o que nós imaginávamos que ele teria. Quer dizer, o próprio Bolsonaro, por mais demente, insano que seja, ele teve o senso de realidade de perceber que o limite dele era esse aí, né? Era para marcar uma posição a candidatura dele. Depois aconteceu o que aconteceu. Mas isso não vai se repetir, nunca mais. Você precisa de dinheiro, precisa de estrutura. O Moro não tem partido. O Moro está pior do que o Bolsonaro, porque não tem o partido e não tem o Estado. Então ele tem que fazer o quê? Como é que ele vai fazer campanha? Ele não tem dinheiro para contratar um avião, vai de avião de carreira. Ninguém quer o Moro. O Podemos, que queria o Moro, está abraçado ao Bolsonaro. Está todo mundo, o centrão todo. O último candidato que apoiaria é o Moro. O PSDB já está fechado com o Dória. Então, é realmente difícil imaginar uma construção. Eu não descarto de jeito nenhum. Eu sempre fui o trouxa aqui, otimista, com a possibilidade de criar uma candidatura à terceira via. Eu continuo acreditando nisso. Eu acho que o Bolsonaro vai perder muito voto ainda e vai abrir essa possibilidade. Acho que eles estão contando cedo demais com a vitória. O Lula, em primeiro lugar, que já se vê lá. O Bolsonaro, que já está tentando dar um golpe porque sabe que perdeu, mas ele acredita que possa conseguir conquistar uma vaguinha no segundo turno para tornar um pouco mais crível esse golpe. Eu acho que ainda tem uma chance, mas isso tem que ser construído, como você acabou de dizer, de baixo, com um apoio popular, com algum significado, que tem que ter algum tipo de mensagem com um apelo para uma determinada faixa do eleitorado. Levar a gente para a rua é difícil, né? Difícil. Muito difícil. Eu ia te questionar sobre isso, né? É fácil, obviamente, para o bolsonarista, para o lulista, questionar, zombar das manifestações de ontem, mas eles estão nas ruas há muito tempo, não saíram das ruas. Os bolsonaristas, então, desrespeitando todos os protocolos de segurança, ainda em fase de restrição, meses atrás, eles vêm fazendo, né, essas manifestações. Eles tiveram, inclusive, manifestações que foram um fiasco, né? E essas manifestações do dia 7, elas tinham a favor dele, né, a própria simbologia. Ele teve sucesso em capturar, em se apropriar, que é uma coisa que ele faz muito bem, né, em se apropriar do verde e amarelo, que era justamente as cores que
as pessoas, né, essa sociedade ainda que se mobilizava, dos próprios movimentos, usavam, né, na época do PT, então ele se apropriou desse verde e amarelo. Ele financiou, como você mesmo citou aí, financiou diretamente boa parte dessa militância, desses manifestantes. A gente publicou até aqueles vídeos, né? Tem vídeo do sujeito distribuindo R$100, né? Mais almoço, mais transporte, não sei o quê. Então, assim, tem uma série de coisas que justificam também aquele público nas ruas no dia 7, que não foi o público que eles esperavam dentro da expectativa. Não, foi muito menor, quer dizer, tanto que ele arregou, né? Tanto que arregou. Se o público tivesse sido o que ele imaginava e tivesse tido aquela violência, aquela veemência que ele esperava, convocando os PMs, não foi nada disso, ficou muito aquém, inclusive porque era um público, em parte, era pago, né? Era macaca de auditório paga para comparecer, claque, que aplaudia na hora certa. Isso tudo limita também o grau de empolgação pelo candidato, né? Mais uma vez, voltando a essa entrevista do Alberto Fraga, ele disse: os PMs não vão participar desse negócio porque eles podem até ter simpatia pelo Bolsonaro, mas eles têm medo de serem demitidos, porque se eles participarem de uma coisa, eles vão para a rua. E a situação está difícil. Duas coisas que eu te pergunto. Você acha que essa construção, que é uma construção artificial, né, de você juntar a centro-esquerda, pegar essa turma da base, que sempre esteve na base do Lula, para tentar trazer para dentro desse movimento pelo impeachment, você acha que isso foi muito recente? Porque eles, na verdade, decidiram isso no dia seguinte, ali, dia 8, dia 9, quer dizer, você não teve tempo para consolidar esse pensamento, tanto é que com o PT sabotando, ficou mais difícil ainda para que quem está na base internalizasse essa coisa de eu vou contra o Bolsonaro, tudo bem, vou abrir mão aqui dos meus radicalismos, mas vou defender uma pauta contra o Bolsonaro. E outra pergunta, você acha que os movimentos, MBL, Vem Pra Rua, eles também tiveram um déficit aí de credibilidade em relação a esse processo de desgaste, de apoiar o bolsonarismo, depois ter de se afastar e aí ter de reconquistar um novo público, tentar se aproximar dessa centro-esquerda, dessa esquerda? Como é que você avalia isso? Olha, em primeiro lugar, acho que os movimentos fizeram o que dava para fazer. O MBL, em particular, saiu muito bem. Tinha bastante gente na rua para um movimento. É que o movimento, o MBL, ou Vem Pra Rua, eles não representam a sociedade toda, eles representam uma parcela, uma fatia da sociedade. E essa fatia, muito mais jovem, muito mais interessada em política, essa moçada foi. Os petistas já tinham... É bom não esquecer que 5 dias antes da manifestação do domingo, os petistas já tinham ido para a rua, né? No dia 7, no próprio dia 7. Eles puseram 15 mil pessoas na rua, em São Paulo. Não é muito mais do que o MBL conseguiu também. Os caras não iam voltar 5 dias depois por uma manifestação do inimigo. Eu vejo, como eu disse no começo, um problema de origem, a raiz do problema é que o PT nunca vai querer um impeachment. Eu acho prioritário o impeachment, mas não se pode contar com o Lula ou com o PT para obter esse impeachment. O impeachment é até injusto, já escrevi isso várias vezes, é injusto colocar como responsabilidade das pessoas obter esse impeachment. Deveria ser uma construção institucional. Nós deveríamos ter instrumentos de defesa contra um sociopata, um golpista. Quem deveria estar cuidando disso é essa turma que a gente paga para vigiar, inclusive, o Poder Executivo, o Presidente da República. Estou falando do STF, estou falando do Congresso Nacional, falando do PGR. Toda essa turma deveria estar fazendo esse trabalho, e não as pessoas nas ruas. A responsabilidade não é de quem, no domingo, foi protestar, ou de quem não foi protestar. É injusto, inclusive,
culpar os movimentos, culpar as pessoas, porque, pombas, é um país, não é uma República das Bananas, é um país que deveria ter uma estrutura suficientemente capaz de reagir a crimes tão flagrantes quanto os do Bolsonaro, que vão ser denunciados agora na CPI da Covid, mas que já estão mais do que evidentes, sem contar os crimes de responsabilidade, sem contar os ataques às instituições que deveriam, que despertaram no dia 8 de setembro uma certa reação que foi grande o suficiente, forte o suficiente para apavorar o sujeito e obrigá-lo a assinar a nota escrita pelo Michel Temer, junto com Alexandre de Moraes, algo que é de uma indecência inenarrável. É inenarrável que o Alexandre de Moraes tenha participado da redação de uma nota em que o presidente da República pede desculpas a ele, Alexandre de Moraes, e ainda faz elogios a ele, Alexandre de Moraes, o grande professor, grande jurista, professor. O Michel Temer disse que combinou essa nota com o Alexandre de Moraes, trocamos umas ideias, escreveu com ele. O Alexandre de Moraes escreveu a nota para ele próprio. E o Bolsonaro mexeu em meia frase, segundo o próprio Michel Temer. Você sabe qual foi a frase que ele tirou? Eu gostaria de saber, não sei qual foi. É uma que ele fala assim, esse douto professor, jurista e cabeludo Alexandre de Moraes. Aí o Bolsonaro, não, cabeludo não dá. Aí é exagero, né? Aí é exagero. Deixa eu te falar, aproveitando o arrego... O aspecto mais indecente é que depois de escrever a carta pedindo desculpas por ele próprio, Alexandre de Moraes, ele recebeu também um telefonema de quem o indicou para o Supremo, junto com o presidente da República, que é investigado nos inquéritos, e a gente não sabe o que esses caras... A gente não sabe qual foi o escambo, se houve um escambo, e qual foi o escambo. Quer dizer, tem uma contrapartida aí. Você me pede desculpas e eu desacelero esses processos, eu te poupo no TSE, eu não prendo seu filho. Como é que... Tem vários. Isso daí, esse é o aspecto mais grave, eu acho. Mais grave do que os próprios... do que as próprias declarações dementes do Bolsonaro, foi todo esse apêndice aí, essa continuação. Eu acho que essa foi a mais terrível para o país e para a democracia. Eu vou aproveitar e trazer aqui para o nosso debate justamente essa pauta de contrapartidas, né, de barganhas. O que está em jogo? O que entrou realmente em jogo? O que não entrou? A gente já publicou algumas coisas. Nesta semana, a gente vai ter, muito provavelmente, de forma mais clara, o que está entrando realmente no jogo e o que não está. Um indício acabou de ser dado pelo Nunes Marques, que tirou da pauta o caso do foro, né, do Flávio Bolsonaro, a discussão sobre o foro privilegiado dele. É uma ação, para os nossos espectadores que não conhecem, é uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que recorreu daquela decisão que colocou no órgão especial o julgamento do caso das rachadinhas, no Tribunal de Justiça do Rio. Então o MP quer o quê? Devolver para a primeira instância, até porque esse envio para a segunda instância também resultou na anulação de várias decisões que foram tomadas pelo juiz de primeira instância. Então eles estão recorrendo para tentar trazer de volta para a primeira instância, revalidar essas diligências, etc. e tal. O fato é que isso já foi adiado uma vez, estava marcado para o dia 30 de agosto, e agora adiado mais uma vez aí pelas mãos do Nunes Marques, que é o ministro indicado pelo Bolsonaro e que tem a bênção ali do Gilmar Mendes. Então, a gente começa a entender e ver claramente que realmente eles podem ter negociado alguma coisa ou várias coisas, né? Nessa semana, só para te dar o cenário geral, eu publiquei mais cedo no site, que nós temos aí o teste do arrego, né? Porque a gente tem, além dessa história do foro privilegiado,
a gente tem o julgamento do marco temporal, que é outro tema sensível para o Palácio do Planalto, tem o julgamento dos decretos, são 7 ações que estão nas mãos do Edson Fachin e da Rosa Weber, que estavam com Alexandre de Moraes, ele liberou para julgamento, que tratam da flexibilização para aquisição, porte de armas, etc., que é outra pauta, bandeira do Bolsonaro, e também, paralelamente a isso, a discussão dos precatórios, né, que a gente estava, inclusive trouxemos em primeira mão a discussão de se colocar uma resolução do CNJ estabelecendo um teto para os precatórios, liberando aí 40 bi do orçamento destinado a pagamento de precatórios de 2022 e dando uma folga para o governo justamente para não violar a lei de responsabilidade fiscal, não cometer crime de responsabilidade. Então esse é o cenário. Como você mencionou, acrescenta nesse caldeirão aí a possibilidade, que isso foi ventilado na semana passada, de se transferir a condução do inquérito das fake news, que eu acho que isso não vai acontecer, para a PGR, ou eles fazerem de alguma maneira para reduzir ou para puxar o freio de mão dessas investigações que o Alexandre de Moraes vinha tocando, porque a gente sabe que isso ia bater nos filhos do Bolsonaro. Uhum. Essa é a situação, a gente conversou, inclusive antes da manifestação do Bolsonaro, na segunda-feira passada, que o grande risco era o grande conchavo, né? A gente conversou exatamente sobre isso. Se alguém tiver paciência de ouvir o que nós falamos, era exatamente isso. O grande risco é que um sucesso moderado da manifestação do Bolsonaro pudesse criar um arrego geral, isso foi antes do arrego bolsonarista, e um grande acordão para empurrar tudo até o fim de 2022, porque o STF tem certeza que o Bolsonaro vai ser derrotado nas urnas pelo Lula. O Lula tem certeza que vai ganhar em 2022, e o Bolsonaro está tentando inventar alguma maneira de permanecer no cargo, ou pelo menos evitar a cadeia, e vai usar todos os instrumentos possíveis, mas ele viu que neste momento não dá, está muito cedo. Se ele tentasse acelerar neste momento qualquer tipo de manobra, ele seria deposto, ele percebeu isso e puxou o carro. Então, o grande conchavo está armado. O STF está seco para regar também, né? O STF está seco para deixar tudo ali guardado, inclusive a possibilidade de eventualmente julgar a inelegibilidade do Bolsonaro, mas não agora. Eles querem fazer isso na última hora, no último momento, se houver necessidade, se o Bolsonaro ultrapassar o sinal. Então, tudo é armado para que a gente fique imobilizado, paralisado nessa situação, até a economia está parada, só a inflação sobe, a economia está parada, está tudo parado, o Brasil está parado, à espera de eleições. Por isso mesmo que a gente fala sempre, impeachment é a única solução límpida para o país. Só que todos os atores de um impeachment não estão dispostos a participar disso, nem mesmo a população, como nós vimos, infelizmente, neste domingo. Então não tem, no final das contas, quem quer o impeachment são os otários, como você e eu. Ninguém mais está disposto a enfrentar esse processo. Nem Mourão, aparentemente, está disposto a herdar o poder do Bolsonaro dessa maneira. Então, o clima é esse, de paralisia completa do país por 1 ano e meio, e eu conto com o Bolsonaro para melar esse jogo todo numa dessas... Um dia que ele tiver dormido mal, ele pensa no bombeiro e tem um ataque histérico, e minha única esperança é essa, é que ele acabe tentando melar o jogo e acabe sendo punido por causa disso. É isso aí. Boa. Diogo Mainardi, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Obrigado a você. Até segunda. Um abração. Tchau. Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.